África, tua voz é tão rara, mas está nos quatro cantos do mundo. Conhecimento e ancestralidade são pérolas negras para nos ensinar. Olha pra cá. Olá, eu me chamo Salisa, sou graduanda do curso de História, sou cantora e poeta. Estou apresentando esse episódio do projeto Pérolas Negras, Afro-Brasilidades e Uso Públicos da História, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre, o NEABI-UFAC, construído pela pesquisadora Bruna Lima e orientado pela professora doutora Marina Vieira de Carvalho, ambas do curso de História da UFAC. Neste vídeo, será apresentada uma pérola negra da história do Brasil que foi uma ex-escrava, ex-prostituta e fundadora do recolhimento de Nossa Senhora do Parto. Ela balançou o Rio de Janeiro. Ficou animado com a nossa rosa egipcíaca? Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Rosa Maria nasceu no ano de 1719, no Benin, e aos 6 anos de idade foi vendida ao tráfico negreiro, onde desembarcou em São Sebastião do Rio de Janeiro, onde foi comprada por José de Souza Azevedo. Ela foi batizada na igreja de Candelária e recebeu o nome de Rosa de Corá, sendo Corá um nome de sua nação africana. Lá ela ficou por 14 anos. Foi deflorada, o que era uma prática muito comum no Brasil escravista, a violência e exploração das mulheres negras e indígenas. Depois dessa temporada no Rio de Janeiro, ela foi vendida e passou a viver em Minas Gerais. Sua trajetória foi composta por 15 anos de prostituição. E você deve estar se perguntando, quando começou a era da igreja na vida de Rosa? Bom, é isso que eu vou contar agora. Por conta de enfermidades, como tumores no estômago, ela se rendeu à vida de beata, dando todos os seus bens ao povo, enfatizando que, quando eu digo todos os bens, eram os poucos bens que ela tinha e que não diretamente se refere ao ouro, ou bens caros, já que Rosa era ex-escrava e não tinha valor na sociedade. Embora muitas dessas escravas fossem mulheres empoderadas, pois foram elas que conseguiram o maior número de alforrias no Brasil escravista. Ou seja, conseguiram comprar sua liberdade por diversas formas de ocupação que exerciam, principalmente o comércio de rua, na venda de comidas, artesanatos. Eram elas as famosas negras quitandeiras, negras do tabuleiro, ocupações econômicas e autonomias que faziam parte do cotidiano de mulheres de nações africanas, como as iorubás, presentes no Benin, que é a origem da nossa pérola. No Brasil, além da liberdade para si, buscavam alforrias para sua família, principalmente filhos, maridos, pais e avós. Em Minas Gerais, no século XVIII, momento de grande concentração de pessoas por causa da mineração, era recorrente a presença de mulheres negras na prática da prostituição, meio pela qual nossa pérola acumulou os bens que doou quando se transformou em beata. Prática essa que levou a conhecer o padre Francisco Gonçalves, que tinha um apelido de Enxota Diabos, pois fazia exorcismo. Este passou a ser o companheiro de Rosa. Ele era seu parceiro e, melhor dizendo, seu confessor, que ao conhecer Rosa lhe ajudou a ser livre. Em 1748, ela se consagrou ao divino esposo, Jesus, ou seja, entregou sua vida a uma divindade e passou a viver apenas para ele. Rosa mudou de nome e começou a se chamar Rosa Egipcíaca de Vera Cruz, em homenagem
a santa do Egito, que também foi uma prostituta antes das manifestações de santidade. Ela dizia ter sido incumbida por Deus para zelar pelo respeito à Igreja Católica. Uma certa vez, ela teve uma epifania. Foi arrebatada por um vento misterioso que lhe fez bater com o corpo em uma cruz, se tornando íntima de visões e mensagens que considerava sagradas, e então, a partir daí, os exorcismos sempre estavam presentes nos seus dias. Devido ao seu prestígio cada vez maior como sacerdotisa, a egipcíaca foi presa por ordem do bispo Frei Manuel da Cruz, que reuniu muitas provas contra ela. E tudo começou quando Rosa interrompeu a pregação de um missionário, dizendo que ele era um emissário do diabo. E isso levou Rosa a ser castigada em praça pública. Ela foi açoitada e teve seu braço totalmente paralisado por tanta violência. Em seguida, foi aberto um inquérito contra ela, dizendo que ela era uma grande mentirosa. Nas prisões da Igreja Católica, ela foi testada com uma vela embaixo da língua por 5 minutos. A mesma foi chamada de feiticeira e se viu obrigada a fugir para o Rio de Janeiro. A Inquisição, que também foi chamada de Santo Ofício, era o tribunal da Igreja Católica com a função de julgar aqueles que não cumpriam as regras dessa igreja. E falando assim, parece que era bem simples, mas esse tribunal perseguia e punia de forma cruel, principalmente as mulheres. Nesse momento, podemos constatar um efeito do patriarcado, que é uma forma de organização social milenar, herança de nossa colonização europeia, que impõe o domínio do masculino. Esse júri da Inquisição era composto por homens poderosos da Igreja Católica que decidiam quem e de que forma iriam punir as pessoas acusadas neste tribunal. Um grande exemplo são as fogueiras, nas quais centenas de mulheres foram queimadas vivas como bruxas na Europa. Porém, no caso do Brasil, além do domínio masculino, temos também outro marcador social organizador das nossas relações: o racismo. Então, no Brasil, muitas mulheres negras, indígenas e afro-indígenas, por exercerem seus saberes de cura associado às espiritualidades de sua cultura de origem, foram vistas, classificadas, perseguidas e punidas como feiticeiras diabólicas, pois nossas leis e culturas dominantes não aceitavam nenhuma prática fora da doutrina cristã traduzida pelos colonizadores. No recolhimento, que era uma instituição ligada à Igreja Católica, fundado para mulheres ex-escravas, ex-prostitutas e todas as outras mulheres desvalorizadas e reprimidas pela sociedade, principalmente as negras, tinha um quadro representando-a como santa, ostentando as 5 chagas que seriam a representação de cada mão, uma através de cada pé e uma no peito. 2 nas feridas estavam nas mãos onde pregos foram inseridos nas mãos de Cristo na cruz, com um menino Jesus no colo e uma pena em mãos, pisando no diabo com os seus pés. Rosa era considerada uma santa, com suas visões, profecias, até a sua saliva era usada na preparação de biscoito para seus fiéis, pois acreditavam que por ter sua saliva eram biscoitos milagrosos e que iriam salvar eles do dilúvio, uma das visões de Rosa. Foi no Rio de Janeiro que ela fez essa profecia. A cidade iria ser inundada. Por isso, Madre Rosa convence dezenas de famílias a refugiarem-se no recolhimento e que essa nova Arca de Noé iria cruzar o oceano para encontrar-se com o rei Dom Sebastião, desaparecido há 2 séculos na areia do Marrocos, na África, o qual teria escolhido a negra Rosa para ser sua esposa, e que deste matrimônio e de seu ventre nasceria um novo redentor da humanidade. Esse novo menino Jesus, em suas visões,
ia todos os dias pentear seus cabelos e mamar em seus seios. Isso foi o que Rosa viu em um de seus arrebatamentos, e por isso seus seguidores comiam os biscoitos com fé. Eu diria que você precisa de uma imaginação fértil para imaginar tudo isso. Mas tenta aí. E aí, vai um biscoitinho, galera? Rosa aprendeu a ler e escrever por inspiração espiritual, um saber memória ancestral, como se diz nas filosofias africanas e afrodiaspóricas. Ela escreveu mais de 200 folhas em seu livro Sagrada Teologia do Amor de Deus, Luz Brilhante das Almas Peregrinas, que foi destruído por Chota Diabos, a fim de protegê-la da Inquisição. Ela foi apelidada de Flor do Rio de Janeiro. Esse nome foi dado a ela devido aos seus jejuns prolongados, autoflagelação e comunhão constantes. Os franciscanos, que eram seus apoiadores, lhe concederam esse apelido. Os franciscanos viajavam e pregavam nas ruas, enquanto se hospedavam nas propriedades das igrejas. Humildes devido ao seu voto de pobreza praticado como condição de pertencimento a essa ordem religiosa, eles se mostraram solidários a Rosa, que pôde contar com esse apoio dentro da Igreja Católica. Em seus cultos era visível a africanização do catolicismo, como em uma ocasião que, estando a comunidade rezando a novena, saiu Rosa de joelhos cantando o Ave Maris Stella. Começou a dançar em frente do altar, fazendo muitas visagens até cair desmaiada no chão. Levantou-se e então, de um balainho pequenino, tirou 4 papelinhos trazidos à maneira de sorte e deu cada um a 4 irmãs, onde estavam escritos São Mateus, São Lucas, São Marcos e São João, dizendo que elas eram evangelistas. Nossa Rosa era mesmo incrível, né? A Madre era cheia dessas visões e revelações. Nela era perceptível a força das mulheres negras, que traziam consigo a presença de um feminino não submisso e considerado inferior ou negativo, e sim empoderado, cujas forças associavam a complementariedade feminina da Mãe Natureza na criação e organização da vida. Esse poder, associado ao sagrado, que não só Rosa afirmava ter, como também parte da sociedade acreditava e cultuava em plena capital do Brasil colonial, iria chegar aos ouvidos do Marquês de Pombal. E logo começamos a ver o fim da trajetória da Madre. Sua prisão ocorreu por ter confrontado não só o alto clero carioca, ou seja, as autoridades locais da Igreja Católica, mas também por ter confrontado o domínio branco em uma terra estruturada pelo racismo, pois brigou com uma mulher branca da alta sociedade. Nossa Rosa pôs à força a mulher para fora da igreja, pois não suportava ver a falta de reverência e compromisso dos fiéis, que conversavam durante as missas sagradas. Por causa disso, o bispo do Rio de Janeiro apresentou uma denúncia formal à Inquisição e ela foi acusada de heresia e feitiçaria. Foi presa junto com Chota Diabos e foram levadas para Lisboa, em Portugal. O Chota Diabos, amedrontado, pediu perdão e disse que foi iludido pela falsa aparência de Rosa, sendo assim penalizado apenas com a perda de seus direitos de exorcizar e confessar pessoas. Já nossa corajosa e determinada Rosa egipcíaca permaneceu confirmando suas visões e revelações. Ela não negou nada. Rosa passou por cima da tradição judaico-cristã, tradição essa patriarcal e, naquele momento, racista, pois na época a Igreja Católica legitimava a escravidão dos africanos, além de manter a tradição patriarcal, impedindo, por exemplo, as mulheres de falarem em público e exercerem cargos de chefia dentro da igreja.
Sendo assim, Rosa Egipcíaca quebrou as barreiras culturais que segregavam mulheres, indígenas, negros e escravizados dos postos de comando da sociedade colonial. Ela foi vista como feiticeira e falsa porque não seguiu essa tradição, e sim criou um outro catolicismo, africanizado, identificado com os poderes e práticas espirituais das mulheres. Rosa Egipcíaca da Vera Cruz morreu em 12 de outubro de 1771. Não se sabe o motivo exato da causa, mas a mesma permaneceu presa. Deixou uma trajetória de uma mulher negra, ex-escrava, ex-prostituta, ousada, determinada, inteligente, poderosa, que fez suas conquistas e nos faz refletir sobre o terrível sistema escravista e patriarcal da colonização, o qual classificou as espiritualidades e religiosidades vindas da África como um pecado, algo maléfico, diabólico. Aliás, figura esta que não fazia parte do sagrado africano antes da chegada do cristianismo pelos colonizadores. Rosa, com curas e poderes não ocidentais, formou um catolicismo negro, em que o culto ao feminino sagrado é reivindicado na figura santificada de Rosa. Ela se apropria de uma nova identidade africanizada, da mãe de Jesus, pois em suas visões, o menino Jesus mama em seus seios. Ele renasceria em seu ventre. Por meio do encontro com o rei português e essa Ave Maria negra, africana, escravizada e prostituta, é isso uma reivindicação afrodiaspórica do catolicismo a partir de seus saberes e poderes. Rosa Maria Egipcíaca é uma pérola negra da história do Brasil que precisa ser conhecida, visibilizada, pois consegue trazer seu universo cultural, filosófico, espiritual para a cena do Brasil colonial. Reinventa sua existência, construindo uma identidade encantada, cultuada por muitos, em que seus poderes neste mundo vinham de seus poderes espirituais. A Santa Rosa Egipcíaca, ela expressa um tipo de feminino que, como diz a historiadora Marina Vieira de Carvalho, vivifica a terra mortificada pela violência colonial, racista e patriarcal. Foi acusada de abuso de rituais e erros teológicos, mas deve ser lembrada sempre por ter sido uma mulher de garra, ousada e que lutou pelas suas crenças e suas iguais, e que mesmo presa, nunca negou sua história de vida e a fé que propagava. Rosa Maria nos deixou uma história incrível para ser contada. E se vocês gostaram desse conteúdo e querem conhecer mais pessoas negras que fizeram ou estão fazendo algo importante em nossa sociedade, se inscrevam aqui em nosso canal, pois logo teremos mais vídeos de pérolas negras. Então curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no nosso canal para ter acesso, ainda deixa eu formular, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Gêmea solene memória, choram as histórias que o tempo escondeu. Falam do fundo da terra, o canto que ecoa é um presente meu e seu. Mãe África, tua voz é tão rara, mas está nos quatro cantos do